ação e diversidade. Apoio cultural Unimed, a maior, melhor e mais completa estrutura de saúde da região. Assim foi o coelho até o céu. Quando ele chegou lá, ele encontrou Deus, mas Deus não estava muito bem humorado naquele dia. E ele olhou e... Hoje o Ação e Diversidade te leva para as rodinhas do universo das histórias. Um caminho percorrido pelo projeto Contapete de Contação para Crianças em Centros Comunitários e o projeto Rodas de Leitura, que envolve adultos no fascinante mundo das letras. Alguém lembra de uma história para contar, assim, dos livros que leu? Ou de algum desses que está aqui? Tu mesmo estava me mostrando uma história, né? Eu li Não Olhe Atrás da Porta. É uma história de terror. É? Como é que é a história? É sobre um homem que morava sozinho, sabe, numa casa. E ele era muito mal-humorado. Aí, de repente, assim, do nada, apareceu uma criança na porta da casa dele. É? E essa criança gostava muito de jogar. Mas precisa, a gente não pode perder a criança que está dentro de nós, ela deve nos acompanhar até a morte. A gente sempre tem que ter um pouco de criança. Gandhi dizia que nós temos 2 orelhas e uma boca, né? A gente tem que ouvir 2 vezes mais do que fala. A história faz parte da nossa história enquanto humanidade, né? Contar história, a gente conta a história o dia todo. E nem se dá conta, né? Quando vai contar uma notícia, quando vai comentar de alguém, a gente Mas precisa, a gente não pode perder a criança Qualquer história que está dentro de nós, ela deve nos acompanhar até a morte. E o ser humano tem isso desde... Vocês acabam trabalhando através da literatura, né? E das nossas histórias, né? As histórias de vida que a gente tem, que rendem histórias. Histórias são vivas, né? E quando elas são contadas, então elas ficam melhor ainda. Todo mundo conta história. Qualquer história que tu esteja comentando, tu tá contando uma história. E o ser humano tem isso desde os seus ancestrais, quando não tinha nem se sonhava que um dia o homem iria à Lua ou que teria essa tecnologia toda. O que existia eram as fogueiras e já existiam os contadores de histórias, que eram os que passeavam ou andavam por todas as regiões desse mundo e iam contando uma história de um local para outro, até mesmo levando notícias, né? De um para outro, de uma tribo para outra, ou ao redor de fogueiras, ou sempre ouvindo novidades. Ou até os contos de terror para assustar as crianças e fazerem elas irem dormir cedinho. Então, a história sempre existiu, né? Gandhi dizia que nós temos 2 orelhas e uma boca, né? A gente tem que ouvir 2 vezes mais do que fala. Vocês gostaram mesmo então, gente? Alguém tem mais alguma coisa, mais alguma experiência a compartilhar? O que atrai vocês a essa roda? A essa roda de tudo um pouco. É amizade, é companheirismo, é essas coisas que acontecem aqui. É a primeira roda que nós tivemos, né? Mas eu achei ótimo. Quanta coisa a gente aprende com isso. Eu acho que tudo é muito bom. O físico, os exercícios que a gente faz. A gente tem que ter uma criatividade, tem que fazer um esporte, tem que fazer alguma coisa. Senão, como é que nós vamos parar? Nessa idade aí eu já daria capanga. Tá louco? Uma das coisas assim que muito me fascina é o surgimento das histórias africanas. As lendas africanas é uma coisa que me chama muito a atenção porque elas explicam muita coisa. Como é que surgiu o tambor, que eu contei para as crianças aqui. Agora, por que a Cascavel tem o guizo? Então, são histórias que parecem infantis, mas a história, ela tem o poder mágico de cativar. Então, por mais agitada que as crianças ou os adultos estejam, quando começa a contar uma história, tu não precisa nem erguer a voz, porque a história em si
ela atrai e faz com que todo mundo silencie para ouvir, porque todo mundo gosta de ouvir uma boa história. E todo mundo espera para saber o final, né? O final é sempre crucial, né? Então, criou a Cascavel, ele escolheu para ela as cores vermelha, laranja, marrom e verde. Porque com isso, com o colorido dela, ela enfeitaria as gramas e o chão. Mas a Cascavel não gostou nada de ter que rastejar por aí. E ela pensou, se eu tivesse asas, eu poderia voar como os pássaros. Se eu tivesse nadadeiras, eu poderia ir até o rio nadar, que nem um peixe. E se eu tivesse pés, eu poderia correr por aí, como todo mundo corre rapidamente. Mas eu tenho que passar minha vida inteira rastejando pelo chão. E o pior, disse a Cascavel, é que a minha visão é tão ruim que eu quase não enxergo nada pela frente. Então eu tenho que... Eu assim procuro colocar... Eu sempre digo, para contar uma história eu tenho que incorporar ela, então eu tenho que gostar, porque eu não posso decorar, eu não gosto de decorar, eu gosto de ler uma história e te contar como eu li e como eu entendi. Porque a leitura e o livro te tem isso, né? Tu lê e tu entende de uma maneira e eu posso entender de outra. Então eu conto o meu entendimento da história. Eu faço o grande finale, eu faço como a história me tocou. Na realidade, eu coloco o meu sentimento da história. Eu não coloco o do escritor. O escritor me escreveu uma história, eu li e contei a minha história para ti. Então, isso é legal da história, sabe? É tu sentir ela tocando e conseguir passar esse sentimento para as pessoas que estão te ouvindo. Gostoso ouvir. Olha com isso as histórias. Essa lição de vida desse senhor. Já é alguma coisa que a gente aprendeu, né? Olha o amor dele foi muito grande. Isso aí dá para contar sim uma hoje. lição de amor. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia é muito fácil, mas é muito difícil. Não, nesses casos dos nossos, sim. Eu tenho um filho que ama apaixonadamente a mulher dele. Mas eu digo, nessa juventude de hoje é muito relativo. É uma coisa impressionante. A primeira vez que acordou, não passava de sonho. A segunda vez que acordou foi quando a viu no caixão. Acordou de um sonho que durou 50 anos. A primeira vez que acordou e que não passava de sonho foi quando ela apareceu em sonho, com um indicador nos lábios, pedindo silêncio. Estava serena, parecia um anjo, incrível como parecia um anjo. Disse que vinha para ver como estavam, ele e os filhos. A segunda vez que acordou foi em seu enterro. Parecia um anjo. Ele a tocava no rosto, pois acreditava que somente as coisas sagradas devem ser tocadas. E hoje? Eu prefiro 1000 vezes hoje. Para que ficar junto uma vida eterna? A ideia do trabalho, assim, a dinâmica, queria que tu explicasse, assim, ela começa a partir de um texto, tu mostra um texto, sim, todos leem. Sempre assim, a gente, cada participante da roda recebe uma cópia do texto, né? O participante acompanha a leitura no texto e eu faço uma leitura em voz alta, né? Então, quem puder ler, acompanhar a leitura, ver as palavras, ótimo. Quem não puder, ouve e a partir dessa leitura nós promovemos um debate, né? Então, cada um pode participar, deve, né? No meu caso, o mediador, a minha função é instigar eles a falarem, a participarem e é sempre muito, muito rico porque todos têm muito a dizer, né? E às vezes falta espaço, falta tempo, né? Eu sempre digo que às vezes a gente começa falando da morte e vamos parar lá dando risada, contando piada, né? Como aconteceu aqui agora, né? Então, quer dizer, a gente poderia desmembrar cada assunto em centenas de outros assuntos menores. É uma pena que a gente não tem um dia inteiro para fazer isso, mas é sempre muito enriquecedor e eu acho que cada um ganha muito com isso, sempre. Porque se vocês bem lembram, eu sempre digo para vocês que as grandes histórias surgiram na África. Quando no meio das florestas, os homens faziam as fogueiras e lá sentavam. E a curiosidade das crianças perguntavam, o que é a chuva? O
que é que a Lua está fazendo lá no céu? Por que o céu é tão longe da Terra? A gente vai percebendo que uma ação como essa vai mudando a nossa maneira de ver as coisas, né? Aqui nesse espaço, prof, o que mudou aqui na creche em especial, depois que a contação de histórias começou a fazer parte do dia a dia das crianças? A gente percebe assim que as crianças, elas procuram mais os livros, né? A gente percebe assim, fica lá na sala, né? Então eles entram, abrem a caixa e ficam manuseando e pedem para levar e ler. Isso mudou, né? Deles estarem querendo ler mais. E depois, muitas vezes, eles pedem para desenhar também aquilo que eles leem. Eles querem contar para a gente a história que eles leram. Isso foi uma coisa que mudou, assim, a procura deles em relação aos livros, né? Isso aí é maior, porque eles se lembram da Marta quando vem aqui contar a história, com esse jeito especial, né? Dela tentar passar e cativar, e isso desperta neles, né, a vontade de cada vez ler mais, porque a leitura, ela te leva para um mundo de imaginação, né? Te abre novos horizontes, né? Hoje, em especial, tu comentavas que o personagem do texto veio, né? Seu Scott. Como é que o senhor se sente hoje, fazendo parte dessa roda, sendo que o senhor, a sua história, e é uma história de amor, né? Vivida, virou um texto O Ação e literário, Diversidade, né? Volta com mais prosas e histórias depois do intervalo. Você está assistindo o programa Ação e Diversidade.